Bom dia a todos. Digo bom dia porque estou fazendo de dia, mas não sei qual horário que vocês estarão visualizando o vídeo. Então, um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é William, sou do Lar Espírita Luz e Amor. Estarei preparando o tema de hoje da palestra, que está vinculado exatamente ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Antes de tudo, iniciaremos com a prece, que é fundamental para qualquer atividade que nós venhamos fazer. Que nós todos possamos nos recolher mentalmente. Jesus nos dizia que a melhor prece é aquela que a gente, quando se recolhia a um local, ao seu quarto íntimo, e pudéssemos conversar com Ele. Poderíamos estar sozinhos, fisicamente ou não. Senhor, carecemos do Teu amparo, carecemos do Teu consolo. Vinde até nós, que estamos cansados e aflitos muitas vezes, mas vinde a nós também, que estamos interessados no conhecimento, não apenas para o nosso autoesclarecimento, mas para que possamos também esclarecer a outros, para que possamos progredir dentro dessa escala da vida, na jornada que o Senhor nos designou. Permita que possamos, através da palestra, através desse tratamento, porque cada vez que nós estamos ouvindo a palestra, estamos sendo beneficiados pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, que nós possamos absorver um pouco da saúde mental, espiritual e, por que não, física, cada um de nós dentro do seu campo de fé. Queremos agradecer por mais um dia de vida física, enquanto tantos perecem por motivos mais diversos possíveis. Morrem em guerras, morrem pelas doenças, morrem sem saber muitas vezes quem são, e estamos aqui saudáveis, relativamente saudáveis, ou ainda carecendo, tendo ainda um pouco de lucidez. Por isso, o nosso muito obrigado. Agradecemos pelo concurso dos nossos amigos espirituais e que possamos estar atentos ao que está ou estará sendo nos transmitido através destas palavras do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. No seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas palavras de Jesus estão: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os desejosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Bem, vamos discorrer então sobre essa passagem. E a gente vai falar principalmente das causas das aflições. Vira e mexe, quem me ouve fazendo palestra no Lela, ou me ouviu dizer, falar que um dos motivos de eu estar na doutrina espírita de uma maneira mais intensa é justamente essa: as causas anteriores e atuais das aflições. Porque nunca me concebia interiormente a compreensão de que as coisas acontecem porque Deus quer. Por que isso? Porque Deus quer. Mas por que Deus quer isso? É difícil da gente conseguir compreender. E só no momento que a doutrina espírita, com todo o seu conhecimento, o kardecismo, o livro dos espíritos, os livros que Chico Xavier acabou nos transmitindo, passou-me essa convicção que tenho até hoje, porque é a que mais traz o senso de justiça. Então a doutrina espírita é melhor que as outras? Acredito que não.
não existe religião melhor ou pior. Um católico, por exemplo, que não teve esse meu questionamento, mas acredita piamente, talvez ele tenha mais fé do que eu, que precisei de uma resposta. Mas ele talvez esteja fazendo muito bem lá e eu talvez esteja fazendo muito bem aqui. Mas as respostas me atenderam, porque é o que o meu espírito necessitava. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Normalmente, o que nós gostaríamos e queremos ver, a gente vê coisas absurdas acontecendo. Hoje a gente tem a internet, hoje tinha os jornais, né? Tanto os impressos, que já perderam força, depois veio os jornais televisivos, que também estão perdendo força, e a gente tem muito das informações através da internet e dos nossos celulares. E a gente, com essa multiplicação, porque antigamente as informações vinham por essas emissoras que selecionavam aquilo que nós queríamos assistir diante daquele perfil que eles traçavam. Hoje em dia, qualquer pessoa posta num celular um acontecimento de dia, um acidente, um assalto, uma tragédia ou uma barbaridade. A gente vê isso e fica indignado, porque nós desejamos a justiça. Nós queremos que tudo seja justo. Tudo bem que a nossa noção de justiça ainda está muito aquém do que deveria ser, mas isso é uma outra história também. Então, o que acontece? A gente começa a se questionar. Era o meu caso, por exemplo. Por que a gente tem uma pessoa tão rica e outros tão miseráveis? A gente vai entrar em nomes porque a gente até está sendo injusto, porque a gente não conhece a vida íntima de cada uma das pessoas. Mas aquele ali vive na opulência e vive mostrando, gastando dinheiro à toa. A gente não sabe se ele ajuda alguém por fora. Então a gente não tem que fazer este questionamento, né? Mas vamos no além, no macro. Por que acontece essa desigualdade tão intensa? Por que uns nascem doentes, com doenças terríveis, a gente vê todos os dias isso, e outros estão saudáveis e desperdiçando a vida de uma forma desleixada? Vamos entrar primeiro nas causas atuais, né? Isso é o que chamava-me, e hoje em dia já não chama mais tanta atenção, justamente pelas explicações do kardecismo, né? Mas para que isso aconteça, existem causas. Essas causas podem ser atuais e podem ser causas anteriores. Vamos nas causas atuais. Bom, as causas atuais, elas estão atreladas principalmente ao orgulho, à ambição e ao egoísmo do ser humano. Não é da pessoa, é do ser humano. Esse ser humano, nós temos a humanidade que está atravessando um processo de aperfeiçoamento no seu globo terrestre, nosso mundo. Então, nós temos espíritos de várias categorias. Temos aqueles que são extremamente ambiciosos, orgulhosos e vaidosos, aqueles que estão um pouco menos e aqueles que já estão se desligando disso. Mas a grande maioria, que é o conjunto de espíritos que nós temos no nosso planeta, estão interagindo dentro disso. Então, o que acontece? Nas causas atuais das aflições. Então, nós temos pessoas que estão passando por dificuldade. Eu sempre costumo dizer que dentro dos templos religiosos, 90% vai pela dor. Todo mundo já deve ter ouvido falar. E é verdade. Mas por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas estão lá porque estão sofrendo com os seus relacionamentos, estão com dificuldade com as pessoas com quem convivem na sua família. Na sua família não, vamos ficar nos relacionamentos, porque a família nós não escolhemos. Nós vemos pessoas que estão passando por extremas dificuldades, por vícios, hoje não conseguem superar os seus vícios. Nós temos pais que estão sofrendo com as atitudes dos filhos que estão ou na adolescência, já estão adultos, e a gente tem os filhos de pais que com 30 anos ainda vivem vida de adolescente dentro das suas próprias casas. E aí a gente olha por que isso acontece. Vamos estar fincados agora nas causas atuais das aflições. Então, nós temos pessoas que, por exemplo, estão uns 30, 40 anos, estão fazendo trabalhos mais braçais, mais brutos,
E aí ele começa a reclamar de Deus: por que que eu não tenho um emprego melhor? Você fez faculdade, você estudou, você se esforçou quando você era criança? A resposta íntima pode ser: não, eu deixei um pouco mais para frente. Não, eu não quis obedecer aos meus pais, eu quis aproveitar minha infância, eu quis aproveitar minha adolescência e eu acabei não fazendo o estudo como deveria ser feito. Ou fez aquele meia boca, né? Passar o pano para a nota, tirava a nota de corte e acabou não se destacando. Mas aquele ali se destacou. Mas a gente não observava que quando ele era criança, em vez de brincar, ele ficava mais tempo estudando, ele se dedicava um pouco a mais. Mas ele era mais inteligente. É verdade, algumas pessoas têm um pouco mais de talento nesse aspecto. Por outro lado, ela investiu nela, ela buscou isso e hoje ela tem um emprego, um reconhecimento profissional financeiro melhor, diferentemente de nós que fizemos outras escolhas. Mas eu estou passando por dificuldade hoje porque eu acabei caindo no vício e estou com dificuldade para superar. Sim, mas a vida desregrada começou lá atrás. Não ouvir os pais para sair dessa vida, não tomar cuidado com as suas companhias e acabou se perdendo. Os filhos e os pais reclamam que os filhos acabaram se perdendo no vício, mas não perceberam que lá atrás, quando tinha que ser uma mão firme e dizer não, não, sim, sim, deixaram eles viver a vida, porque afinal de contas eles podiam aproveitar. Eu tive uma vida tão difícil, eu prefiro que eles tenham tudo hoje. Resultado dos pais permissivos. E quando todos percebem, o tempo já passou, né? E o tempo passando e não dá para voltar mais atrás, a gente vê aquela passagem pequena de Jesus que o obreiro preguiçoso, quando ele percebe, o dia se foi e já não dá mais para ele fazer aquilo que competia no dia. Entenda-se dia como essa nossa vida. Temos que recuperar e não adianta transferir a responsabilidade para Deus, porque a responsabilidade maior foi nossa, dos nossos atos. Então aí está as causas atuais das nossas aflições. A gente não precisa ter fé para acreditar, basta que a gente tenha um pouco de raciocínio, que a gente assimile os nossos erros e sigamos à frente. Aí temos também as causas anteriores das nossas aflições. Mas eu fiz tudo o que eu podia, eu estudei desde cedo, eu investi em mim mesmo, procurando, estudando, eu fugi das amizades incorretas, eu tive uma vida saudável, evitei refrigerantes, muitos doces, evitei a carne, hoje eu sou um vegano, não importa, mas estou com uma doença mais séria. Como que Deus pode ter permitido isso? Meu filho acabou de nascer, ele está com um tumor muito forte, vai ter que começar a fazer um tratamento oncológico que vai lhe degradar fisicamente e nós emocionalmente. Por que Deus permite isso, gente? Isso não pode ser justo. E aí nós fugimos da causa atual e vamos para as causas anteriores. Aí que eu falo que essa parte que me consolou mais, me fixou no kardecismo. Quando você não tem essas respostas na vida anterior, na vida atual, a gente vai na anterior. É o karma, é aquilo que nós estamos plantando, não, que nós estamos colhendo das nossas plantações anteriores. E isso é muito complicado, porque quando nós passamos pela dor, é difícil a gente assimilar essa situação. Mas quando nós começamos a buscar o conhecimento, a gente entende que tudo tem o porquê, justamente por conta disso. Então, pessoas que estão passando por dificuldades, se eles buscarem na vida anterior, ele começa a ter essas respostas. Por que eu tenho uma pessoa saudável, de repente aparece com um câncer de fígado, mas eu não bebo, nunca bebi, tenho uma vida saudável, mas não sabe que numa vida pregressa ele fez abuso das bebidas. Eu tenho um problema de pulmão. É certo que o cigarro é uma coisa não é tão antiga, né? Vamos colocar aqui há 2.000 anos, mas basta a vida anterior, a gente de repente ter usado bastante o cigarro, que naquela anteriormente, né? Nem filtro tinha. Basta que a gente tenha aplicado alguma coisa incorreta no nosso corpo e a gente pode ter uma situação atual hoje, retorno daquilo que nós fizemos ao nosso perispírito.
E nós estamos falando até dessas coisas, mas podem ter outras agravantes. Enfim, quando a gente começa a encontrar esses porquês, e o kardecismo ele é muito rico nisso, é uma pessoa que nasceu com uma mão faltando, mas ele não sabe que ele mutilava pessoas no passado, ele não observa que ele judiava dos escravos cortando as mãos dessas pessoas, e hoje ele veio sem a mão, né? E a gente olha isso como uma punição, podemos ver como uma punição, quando a gente coloca o conhecimento, aplica dentro de nós, e aí vem o campo da fé. Senhor, obrigado pela mão que eu perdi hoje, porque saberei dar valor, porque numa próxima vida terei o meu membro de volta. Isso é fácil para a gente que não passa pela situação de assimilar. A gente vê pessoas sofrendo com racismo, né? E não observa que de repente elas estão sofrendo porque lá atrás elas promoveram pessoas dentro em fazendas, humilhando elas e tendo que passar por isso. Estamos justificando que devemos ser assim? É claro que não. Ninguém está falando isso. Mas são as justiças das aflições. Aquilo que nós estamos tendo de consequência para que possamos fincar no nosso espírito, na nossa alma, o quanto aquilo foi doloroso para que a gente não replique em outras pessoas. E a gente ainda observa que pessoas ainda, apesar dessas dificuldades, não aprendem. Mas isso é uma outra história que vai para outra situação. Então nós temos as respostas individuais para cada um de nós. O que estamos atravessando? Podemos fazer um resumo. Será que foi uma falha minha nesta vida? Ou será que foi na anterior? Não importa, eu vou ter que sofrer mesmo. Paciência. Está correto. Não está. Devemos lutar para superar as dificuldades. Mas eu perdi meu dedo. Não tem como esse dedo voltar nessa vida. Sim, mas se de repente as nossas atitudes tiverem sido boas, antes desse acidente acontecer, talvez eu tivesse que perder o braço, como no exemplo inicial, mas eu fui uma pessoa tão boa, mas tão boa, que aí eu só perdi o dedo. Mas o dedo faz falta, mas o braço acho que faz mais. Então, as nossas atitudes, a nossa luta, aconteceu isso? Vamos fechar o capítulo. Então, daqui para frente, eu farei tudo de positivo para que eu não tenha que sofrer a justiça das aflições lá na frente. A gente não quer tanto a justiça, porque reclamamos quando a justiça está sendo aplicada a nós. Vamos lutar com as ferramentas que temos, que dispomos, para superar todas essas nossas adversidades. A gente consegue? Com a fé, sim. Com a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os anjos de Deus. Não importa o sinônimo que a gente vai falar, a gente está amparado. Quando a gente começa a entender isso, a nossa, eu não gosto de usar esse termo, conformação, não é conformação de conformismo, é acreditar que Deus está fazendo o seu melhor e que se eu agir certo, da próxima terei o meu corpo saudável, o meu corpo intacto, as minhas oportunidades ok, para que eu possa aproveitar também lá na frente, na hora que chegar a condição de eu estudar, eu ter condições e me aplicar, viver as coisas nas suas fases, mas sem deixar de lado as coisas importantes. Mas temos também as causas que essas que eu falei até agora são as individuais, mas temos as causas coletivas. O que é causas coletivas, William? Os países também passam por karmas, processos karmáticos. E aí você fala, o país, as pessoas que estavam naquela contingente, a gente vê guerras acontecendo e pessoas tendo que sair dos seus estados, das suas cidades e passar para outras cidades ou para outros países andando. E você fala assim, nossa, mas que absurdo, por que Deus permite uma coisa dessa? Aquela pessoal é muito sofrido. E é verdade. Vamos nas causas atuais? Podemos ir nas causas atuais, mas necessário se faz ir nas causas anteriores. A gente vê esse povo migrando com seus filhos, ou no momento de desespero ter que colocar os filhos na mão de estranhos para levar para um outro país para não morrerem. E a gente fala, meu Deus, como isso é possível? Então, no nazismo a gente viu tanta gente tendo que sair da sua terra, mudar de país, fazer as mesmas coisas com seus filhos, alguns em campos de concentração, sabendo que não iriam mais ver seus filhos, entregar
na ânsia de, e sem saber se daria certo, que pode ser que ele se salvasse e as crianças perecessem, morressem. E a gente vê isso acontecer. Quem são essas pessoas que estão migrando nos dias de hoje? Muito provavelmente, eu não tenho isso em literatura nenhuma, mas são aquelas pessoas que ou eram nazistas, ou se tá tudo certo, não é para mim mesmo, eu estou bem aqui com a minha família, eles que se danem, né? E hoje estão passando por isso, para que possa ficar fincado no seu espírito a necessidade de reconhecer que nós não somos alemães, que nós não somos judeus, que nós não somos palestinos, nós somos cidadãos do mundo, necessitados e de compreendermos essa máxima para entender que aquele é nosso irmão. Ele só nasceu em outro local, mas a nossa casa é o planeta todo. E isso aplica-se a todos. Que nós possamos ter também a necessidade de entendermos que a nossa felicidade plena, ela só se estabelecerá quando a felicidade coletiva estiver impregnada no nosso planeta. Ainda não chegamos nisso. Mas é para isso que essas situações acontecem, para que as pessoas aprendam, e quando não aprenderem, serão mandados embora para outros planetas, porque o nosso planeta passa por um processo de transição para um planeta de regeneração. Passei um pouco do tempo, né? Eu peço desculpas, mas era necessário. Que todos possam ter a compreensão, a importância de entenderem essa parte, porque se a gente quer tanto a justiça, nós estamos no conjunto de espíritos encarnados e desencarnados dentro do nosso planeta. Temos a nossa cota para cumprir, para pagar ou para missõezinhas bem pequenininhas, mas fazer alguma coisa em relação a todos que moram conosco dentro do planeta. Que sejam com vibrações. Não podemos fazer nada pelo lado de lá, façamos vibrações. Senhor, alivia a dor de alguém que está sofrendo, independente das causas terem sido anteriores. Ouve o apelo nosso e deles. Afasta do perigo e salva-os, seja de que forma for. Muito obrigado. Vamos finalizar essa parte fechando os nossos olhos, aguardando alguns instantes, porque a espiritualidade irá nos brindar com um passe, como num tratamento na casa espírita. Estamos nos colocando à disposição para que recebamos a energia caindo sobre as nossas cabeças, a nos limpar, nos higienizar e permitir a cada um de nós a tranquilidade, o consolo. Pedimos nesse instante também que todas as nossas dores sejam aplacadas, que a nossa mente seja higienizada e que nós possamos voltar a acreditar e ter fé que todas as nossas dificuldades irão passar. Dá-nos essa fé, Senhor, dá-nos essa paz para que possamos enxergar uma luz no horizonte. Que assim seja. Queremos agradecer, Senhor, por mais um momento de palestra, por mais um momento em que nós pudemos e tivemos condições de entender um pouco mais o Teu Evangelho. Dá que possamos ter mais uma semana de paz e de esperanças, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos pela paciência para comigo. Espero que tenha sido bacana. Fiquem com Deus.